Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos. E eu venho aqui no nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus, trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Alimente-se o seu espírito da palavra de Deus. Amém? Cuide da sua vida espiritual. Não deixe para buscar a Deus somente quando as coisas estão difíceis. Amém? Nós temos que buscar a cada dia ter uma comunhão, uma intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso vem quando nós buscamos ler a palavra de Deus, buscamos estar em oração, em comunhão com Ele. Amém? E assim Deus ele vai iluminando o nosso entendimento, Ele vai nos dando a direção dEle para a nossa vida e manifestando a vontade dEle em nós, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que gentilmente se inscreva. É de graça, basta você apertar aí o botãozinho inscrever-se. Também eu peço a você que compartilhe e que deixe também o seu like, amém? Assim, juntos nós vamos fazendo a obra de Deus e a boa palavra de Deus vai sendo levado para todos em nome de Jesus, amém? Irmãos, a nossa mensagem está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 37, foi quando Jesus, ele apaziguou uma tempestade. Amém? Os discípulos estavam juntamente com Jesus, atravessando o mar da Galileia, e ali levantou-se uma grande tempestade. Amém, irmãos? Então, em cada situação nós temos algo muito precioso para aprender com Jesus. Diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 37, diz assim, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, nessa passagem, Jesus, ele acalmou uma tempestade. Amém? Eles estavam ali atravessando o mar ali da Galileia e de repente levantou-se ali uma grande tempestade. O inimigo, irmãos, Satanás que estava por trás daquela situação. Amém? Então nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para situações que vêm sobre a nossa vida. É claro que tem situações que são coisas naturais. Amém? Mas tem certas situações que o inimigo está por trás, causando aquele mal. Amém? Para tentar nos atingir. E é nesse momento que nós temos que ter o discernimento espiritual para nós entrarmos ali numa batalha espiritual para repreender aquele mal que tem se levantado contra a nossa vida. Amém? Então aqui Jesus ele estava atravessando o mar da Galileia junto com seus discípulos, só que Jesus estava na onde? Dormindo sobre uma almofada. Amém? E assim, irmãos, eu creio que Jesus tem estado na vida de muitas pessoas. Amém? Jesus ele nos convidou, amém, o dia que nós recebemos a Ele como Senhor e como Salvador na nossa vida, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Só que muitas das vezes, irmãos, nós acabamos deixando Jesus dormir. Por quê? Porque muitas das vezes nós não lemos a palavra de Deus, nós não consagramos a nossa vida ao Senhor e aquela comunhão ela vai ficando mais distante. Amém? Então
esse é o entendimento que eu creio que Deus quer trazer para nós aqui hoje. Como que Jesus está na sua vida? Você tem tido comunhão com Ele todos os dias? Ou Jesus está como Ele estava ali no barco com os discípulos, dormindo? Amém? Ah, ministro, mas quando é que Jesus está dormindo na minha vida? Às vezes você acorda pela manhã, sequer faz uma oração a Deus, pedindo para que Deus abençoe seu dia. Às vezes você vai fechar um negócio, não consulta a Deus, amém? Para saber se aquele negócio realmente é do Senhor para a sua vida. Irmãos, é importante na nossa vida nós entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor. Às vezes é um negócio, às vezes é um relacionamento, a pessoa está solteira, está solteiro, não consulta a Deus para saber se aquela pessoa que ela tem um desejo de namorar é uma pessoa realmente de Deus, que vai poder agregar, abençoar a vida ali e juntos formar uma família e assim cumprir o propósito de Deus para a vida. Muitas das vezes as decisões tomadas são baseadas nos nossos sentimentos, na nossa emoção, porque nós somos seres humanos emotivos, amém? E assim, irmão, Jesus ele vai se afastando da nossa vida e quando vê, Jesus está dormindo na nossa vida. Mas por quê? Porque nós não temos comunhão com Ele. Nós não buscamos, todos os dias nos aprofundar mais na palavra de Deus, buscar ter mais comunhão com o Senhor e assim, muitas das vezes, irmãos, levanta as tempestades contra a nossa vida. Porque o diabo, irmão, Satanás, ele sabe quando Jesus está dormindo na vida de uma pessoa. Amém? E aí ele vem com os ardis dele, ele vem se levantando com ventos, com tempestades contra a nossa vida para tentar nos destruir. Aquele dia, o diabo levantou aquela tempestade com a intenção de destruir os discípulos, porque Jesus ele não ia ser destruído naquela tempestade. Jesus ele tem poder para andar sobre as águas. A morte não tinha poder sobre Jesus. Amém? Mas ali naquela situação, o inimigo se levantou e os discípulos desesperados foram acordar Jesus, Como diz aqui no versículo de número 38, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? Amém? Foram perguntar para Jesus: Jesus, o senhor não está se importando com nós? Amém? O senhor não está vendo que nós estamos aqui padecendo, estamos a ponto de morrer? Por que isso acontece? Porque muitas das vezes, irmãos, nós não temos a comunhão correta com o Senhor na nossa vida. Amém? Nós buscamos a Deus somente quando o barco já está o quê? Afundando. Mas Jesus, irmãos, Deus ele é misericordioso. Jesus ele se levantou naquele dia, como diz aqui a palavra de Deus, no versículo de número 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O discernimento espiritual, irmão. A gente sabe que vento não tem ouvido, mar não tem ouvido, mas por trás daquele vento, daquela tempestade, havia alguém que precisava ouvir uma repreensão. Jesus ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, que são as figuras dos demônios, principados e potestades, que se levantam, irmãos, contra a nossa vida. Nós que cremos em Jesus, nós que entregamos a nossa vida para Ele. Então Jesus, Ele nos deu esse poder, essa autoridade. Em meu nome, expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é para os nossos dias de hoje. Então, se tem levantado na sua vida tempestades, você tem que se levantar, como Jesus fez naquele dia. Jesus ele falou para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Então não deixe o mal lhe atormentar. Amém? Se tem levantado tempestade na sua vida, porque você tem deixado Jesus de lado, é momento de você pedir perdão a Ele, se consertar com Ele e usar o poder e a autoridade que está à nossa disposição. Irmãos, é importante nós entendermos algo.
Se Jesus, que era Deus aqui na terra, teve que repreender, quanto mais eu e você. Amém? Qualquer que seja a tempestade que está na sua vida, seja na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, quantas pessoas estão sofrendo com problemas na saúde? Mas muitas das vezes o problema não é algo físico, é algo espiritual. Amém? Como eu falei no começo da mensagem, nós temos que buscar ter o que? O discernimento espiritual. Para que essas coisas não venham aqui nos atormentar. Amém? É claro, mas a pessoa está sentindo mal, não está sentindo bem, tem que ir no médico, buscar orientação médica, tomar um remédio, fazer o tratamento. Só que tem muitas enfermidades, irmãos, que vêm sobre a nossa vida, que são dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida para nos atormentar, para nos colocar em meio a uma tempestade. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus, ele repreendeu o vento, repreendeu aquela tempestade e houve grande bonança. Amém? Então que essa mensagem nesse dia ela possa abençoar a sua vida. Se levante na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro com cada irmão agora, com cada vida. Que haja, meu Deus, esse despertamento dentro do nosso coração, Pai. Se as tempestades têm se levantado contra a nossa vida, meu Deus, seja lá em qual área for, meu Pai, se as tempestades têm levantado na vida dos teus filhos que estão recebendo essa mensagem agora, meu Deus, que toda a força do inferno seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos deu autoridade, nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Que todo mal, Senhor, que tem se levantado, seja na vida profissional, vida financeira, saúde, em nome de Jesus. Meu Deus, que seja repreendida no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Pai, que os seus filhinhos, que o seu povo tenha esse entendimento, Pai, das situações. O mundo espiritual, ele é algo real, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pai, em nome de Jesus, queremos ser edificados pela tua palavra, queremos crescer na tua presença como verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.